Ó, a gente assistiu o Murder Drones por completo nesses dias, assim. Vimos todos os episódios, eles estão sendo lançados aos poucos. A prioridade era para membros, mas vai acabar saindo para você que é uma pessoa, um reles inscrito, ou um inscrito moderado. E a gente estava falando sobre a lore, e como a lore de Murder Drones é confusa, é complicada, ela é cheia de coisa ali que meio que tornou tudo muito complexo de forma desnecessária. E agora, talvez vamos entender alguma coisa sobre isso, com Courtney falando que é desnecessariamente confuso e ele pode provar. Se você assistiu Murder Drone sem entender nada, pensando que pulou uma parte super importante sem querer, pode respirar fundo e ter certeza que a culpa não foi sua. A verdade é que a série, apesar de toda a sua linda animação e os designs de personagens impecáveis, ela tem um roteiro mais problemático que as últimas temporadas de Star Wars: A Source do Mal. Recentemente eu terminei de assistir a série e depois de assistir tudo isso, eu preciso vir aqui falar de todas as minhas mágoas com essa série. Por isso, hoje eu vim mostrar como Murder Drone se perdeu sozinho. Olha, eu achei legal e bem interessante, mas realmente ele ganhou uma alta complexidade que talvez os 8 episódios não se concretizaram para entender o que aconteceu. Exatamente, viu? Ela concorda. E aí nós temos essa complicação de, poxa, ficou muito difícil de entender alguns detalhes, alguns passados. O contraste do passado com o presente, com o futuro ali, as memórias do N, etc e tal, eles poderiam ser resolvidos de alguma forma, mas acabaram não sendo. Murder Drones é um desenho que conta a história de uma sociedade de robôs chamada Worker Drones, que foram originalmente feitos por humanos para resolver tarefas após a Terra explodir. Mas, por causa de possíveis falhas no desenvolvimento dos robôs, os humanos criaram Murder Drones, robôs que tinham como objetivo destruir tudo que foi criado antes. Por causa disso, e para se proteger, todos os robôs que trabalhavam se confinaram dentro de uma espécie de cápsula. Murder Drones é bem feito e a lore dela não é ruim, só que o jeito que a história é contada é simplesmente horrível. Nesse momento, nós conhecemos a nossa protagonista, a Uzi, essa robozinha rebelde que, em resumo, tem um plano de contra-atacar e matar todo mundo. Faz sentido pra você? O problema é que o jeito que a série explica não é lá tão direto assim. Murder Drones tem 8 episódios, totalizando menos de 3 horas de conteúdo. Parece pouco, e realmente é, mas nesse pouco tempo a série não só se apresenta, como tenta desenvolver uma quantidade absurda de conceitos, só jogando eles no ar sem explicar muita coisa. Sabe tudo que eu expliquei no início? Na série isso não é desenvolvido, apenas jogado nos primeiros 30 segundos de apresentação, que se você não entender, azar o seu. Nós temos a extinção humana, uma corporação que é criadora dos robôs. A gente não sabe o que aconteceu com os humanos, a gente não sabe o que aconteceu com os robôs, a gente não sabe o que aconteceu em relação aos drones que foram mandados para a Terra, a gente não sabe nada. Assim como Shingeki no Kyojin, a gente não tem uma dimensão do que realmente é o mundo de Murder Drones. E, ao contrário de Shingeki no Kyojin, a gente nunca descobre. As portas do bunker, que ainda viriam a ser mistério à parte, o Absolute Solver, que é basicamente um vírus que deixa os robôs muito poderosos, assim, meio que é a vilã do desenho todo, gente virando zumbi, tudo isso em sequência, sem dar respiro ao espectador. Não há tempo para os personagens se questionarem sobre o Solver. Ele é só um conceito jogado, como se a gente já soubesse o que nem tô falando do Cliffside, que foi feito pelo mesmo cara. O cara sabe fazer história boa, mas ele não fez uma boa forma de contar a história. Nossa, ficou muita informação, muita coisa para entender, muita coisa para absorver. É muito instantâneo, é como se o cara simplesmente jogasse uma caixa muito grande de informações num lugar só, em 10 minutos. Que era. Inclusive, isso é uma das coisas que mais me dá raiva aqui. Parece que os produtores achavam que a gente tá super dentro da produção do desenho e sabe exatamente o que tá acontecendo, sendo que até hoje eu não vi uma pessoa que entendeu a história desse desenho de primeira. A sensação é que a cada episódio novo tem umas 500 coisas novas que aconteceram no off-screen. Pra entender Murder Drones, parece que precisamos assistir horas e horas de conteúdo. Nossa senhora, explicando Murder Drones para meus amigos, 2 horas e 5. Eu não achei tão complexo ao ponto de você ficar, putz, grilo, eu não faço a menor ideia do que aconteceu. Só que tem muita coisa escondida, muita informação não contada, muita informação que é simplesmente dada ali de forma instantânea, e você que pegue se quiser. Tudo de gente explicando a lore. Essa falta de ritmo não só confunde, mas também impede qualquer tipo de imersão.
Eu sinto como se toda hora o roteiro pula pontos cruciais da história. Caramba, figurantes morrem aos montes nesse desenho como se não fossem nada, e não me levem a mal. Eu ainda vou explicar isso melhor, mas não tem problema você colocar personagens aleatórios pra morrer para demonstrar o perigo de uma situação. O problema é quando você faz isso diversas vezes, ao ponto que as pessoas sequer ligam pra morte aqui. Isso faz nós não nos conseguirmos conectar emocionalmente com os perigos. Nossa, muito personagem vai de Vasco aí nessa história, velho. É uma pena, porque a premissa dessa série é fantástica, mas a execução apressada transforma o potencial de uma obra-prima em uma maratona de informações jogadas ao vento. Ele apenas joga elementos na tela esperando que a gente entenda ele sozinho. Um presente para quem é iniciante em Python, um curso básico gratuito. Eu gravei um curso básico te ensinando a criar o seu primeiro projeto em Python. Bem passo a passo, linha coisinha, ela tá... Eu adoro colorir em desenhos. Eu amo quando a série planta um easter egg para lá no penúltimo episódio da série um grande plot twist ser revelado com base naquilo. Mas isso não deveria ser uma obrigação para você entender a história principal. Fazer isso não só torna o espectador casual mais confuso, como soa preguiçoso. Ainda mais quando os personagens agem como se você já soubesse disso. E adivinha, Murder Drones faz isso direto. Por exemplo, a maior vilã da série é assim. Sim, é essa que quando aparece realmente vira uma vilã, você só não entende. No episódio piloto, nós temos algo ainda pior, porque todo o prólogo da série é explicado em aproximadamente 30 segundos. Quando a série inteira vira sobre prestar atenção 100% do tempo dela, o desenho acaba se tornando refém do fandom. A experiência deixa de ser narrativa e vira quase um trabalho reassistir os episódios. E vamos ser sinceros, não existe nada pior do que assistir uma série como trabalho. Ainda mais quando você precisa de dezenas de vídeos explicando a lore dessa série. E falando nisso, quando a série precisa de vídeos explicando a lore para aí sim você começar a entender a história, é porque o próprio show falhou em contá-la. Isso é um fica muito assim, se você vai contar mais sobre isso ou vai melhorar isso, beleza, mas se não... atestado de falha na comunicação. O público merece uma história que se sustente por si só, e mesmo que o espectador vá atrás, no fim ele vai se sentir duplamente bravo. Se ele assistiu a série, ele vai ficar confuso e frustrado, e se ele assistiu a série e as dezenas de horas em outros vídeos, ele vai ficar frustrado com a série, porque ele vai perceber que a lore, apesar de parecer complexa, é muito simples e a animação falha em comunicá-la ao público. Você com certeza se pega com personagens, né? Eles são a âncora emocional de qualquer história bem feita. Mas em Murder Drones, bem... eles são tratados com desrespeito aqui. Como se já não bastasse os personagens secundários morrerem aos montes nesse desenho, os personagens que realmente recebem destaque acabam sendo tão ofuscados e esquecíveis de certo ponto. Até dilemas morais super interessantes são jogados fora como se não fossem nada. A Uzi, por exemplo, que poderia ser uma metáfora sobre o lado sombrio de um herói. Isso é mencionado em determinado momento e nunca realmente repercute. Pra completar os personagens, tem a Vi e o N também. Eles mudam de motivação tão rápido, de forma tão inconsistente, que o público não sabe o que eles estão procurando na série. Essa inconsistência... Não, o N é simplesmente um carinha que ele é excessivamente legal, e aí ele não entende a si mesmo, mas mostra que existe um passado entre todos eles que é muito profundo e ao mesmo tempo não exploram isso em momento nenhum. Volta lá no passado, entende as memórias dele, pega o que precisa e simplesmente segue em frente. Sem explicar quem são os humanos, como é que eles eram utilizados, por que eles eram usados daquela maneira. Ele simplesmente joga um pouquinho de informação e não elabora ela em momento nenhum. Impede qualquer investimento emocional sério. O espectador desliga a empatia. Fora que o chip entre esses dois foi só tacado no vento e jogado fora para a N-Use acontecer. É um desperdício enorme de potencial, porque os designs e as vozes são incríveis, mas a alma e o desenvolvimento fica raso. Uma boa história precisa de um conflito claro, um antagonista que dê propósito à jornada dos heróis, mas em Murder Drones parece que o roteiro não consegue decidir quem é o grande vilão, e isso dilui... humanos, os próprios drones, tipo... primeiro começa um drone contra humano, aí o humano morre, aí você coloca drone contra drone, mas aí os drones não ficam exatamente contra os drones, e aí eles tentam voltar a ficar contra os humanos. Mas aí vocês não acham os humanos, não tem como ter os humanos, e aí tem um super drone ruim. Ou seja, tipo, ora é humano, ora é drone, e ora é humano drone. E toda a tensão da série. Primeiramente, a série define que os inimigos são os humanos e que a Uzi quer matar todos. Depois é definido que os Murder Drones são os vilões. Mas daí o N e a Vi viram aliados. Então, de novo, a ameaça acaba se desfazendo. O terceiro vilão acaba virando o Absolute Solver.
que é um vírus, mas também é uma entidade cósmica, que na real é um programa, é meio confuso pra dizer o mínimo. E depois disso ainda temos a Sin, que controla o Absolute Solver. Essa sucessão de vilões sem uma ligação clara cria um cenário onde nunca sabemos realmente o que está em jogo. Não há foco, não há ameaças constantes e palpáveis que nos faça temer pelos personagens. A série tenta nos manter engajados com plot twists constantes, mas sem uma base sólida para carregar eles. Você não pode só trazer o plot twist sem o plot em primeiro lugar. Essas reviravoltas... Né? Não dá pra ter o twist sem o plot. Impacto. A falta de um antagonista bem planejado é um dos maiores erros da série, pois souba todo o propósito e urgência narrativa. Mother Runes adora robôs sendo assassinados. Nunca entendi a dó. É basicamente uma personagem que buscou a vingança, que ela quer pra ser a personagem estilo Sasuke, e acabou absorvendo informação demais pela busca de poder desenfreado, e aí passou a agir da sua própria forma, indo contra tudo e todos, entre aspas. Era o famoso negócio, aquele caminho do Sasuke. Tipo, tem o Naruto e tem o Sasuke. Vai sempre ter o Naruto, que é aquele que vai se provar com esforço, e o Sasuke, que é aquele que tem o talento, mas busca mais poder. É basicamente essa para ser a dinâmica, mas ela é simplesmente jogada de tralha o tempo inteiro. E aí ela tem utilidade, mas é só no final e ali e tal. E tá tudo bem, é uma série adulta com... E aí ela fala russo, mas aí no inglês, no russo ela fala inglês. E é basicamente isso. É aquele personagem que você vai achar ele sinistro, técnico, legal, e busca poder, blá blá blá. Elementos de horror e diversas séries mais adultas usam do sangue para demonstrar a seriedade da situação. Então, qual é o problema especificamente aqui? Bem, o problema é que não tem motivo nenhum para esse show ter tantas cenas tão gráficas assim. A violência não muda os status ou pensamento de ninguém nessa série. Em nenhum momento, uma morte sequer parece impactar em alguma coisa nesse universo. Eu sei que são robôs, mas em diversos... É mais divertido, né? Assim, é pra ser, entre aspas, um entretenimento de diversão, porque nenhuma violência é real ali. Então, o fato de que não é real, você pode abusar da violência. Diversas outras oportunidades, eles reagem com base em suas emoções no momento. Entretanto, com sangue isso não acontece. Logo depois, a série tenta vender um drama profundo sobre a Uzi se sentindo sozinha, incompreendida. O corte bizarro entre algo relacionável com gore é uma bagunça. A série não nos dá direção e isso fica muito confuso. Essa mudança desequilibrada é um dos maiores desafios de Mother Runes, porque eu não consigo saber quando levar essa série a sério. Aqui, eles tentam chocar os espectadores toda hora, mas isso não aprofunda a história, apenas cria uma confusão emocional. O espectador não consegue se conectar emocionalmente. Se a violência não tem um... Você não consegue achar um personagem pra você gostar, porque ao mesmo tempo que eles podem ir de Vasco, eles também são importantes pra série. Na obra, isso é um desperdício gigantesco de todo o potencial que o gênero da série dá. Apesar das minhas críticas, Mother Runes tem uma animação incrível, um design de personagens muito bonitinho, uma ideia impressionante, e eu nem falei nesse vídeo, mas as cenas de ações aqui são muito perfeitas. Apesar de eu ter... São boas, mas isso não substitui a ideia de que tudo foi muito corrido. É como se ele tivesse que colocar 45 episódios em 8. Xingado Mother Runes no vídeo todo, eu entendo por que essa série é amada de certo modo. Ela realmente tem algum carinho com os personagens, pelo menos na parte do carisma e no potencial deles. É um show que tinha tudo pra ser um divisão de águas na animação independente. O problema é que o roteiro é um desastre absurdo. Todas as ideias boas que esse show teve conseguem ser totalmente estragadas por uma história confusa. O ritmo quebrado que joga informações na nossa cara sem tempo para processar. A trama escondida em easter eggs que exigem um diploma em Harvard para entender. O elenco de personagens e conceitos que são descartados mais rápidos do que a gente consegue se importar. Vilões confusos que tira todo o foco e tensão da narrativa. E uma violência que serve mais para chocar do que para construir algo significativo. Tudo isso transforma Mother Runes numa maratona de perguntas sem respostas. O que te irrita muito, porque essa obra tinha um potencial magnífico, mas por algum motivo a equipe por trás desse show consegue produzir cenas nesse nível, mas não consegue trazer uma história que faça sentido. A frustração nasce... É porque a história ficou corrida. É a mesma coisa de você colocar a história toda de Saint Seiya num filme. Você vai ter que pular muita etapa, você vai perder muita coisa, você vai ter que colocar informação demais na tela e vai ficar mais difícil de entender.
É isso, é basicamente, eu tenho um orçamento pra 8 episódios. É isso, então vamos jogar tudo dentro de 8 episódios. Exatamente desse potencial desperdiçado. Dava pra sair uma obra-prima daqui, mas o desenho ficou apenas com a sombra do que ele poderia atingir. Isso é resultado de uma grande ideia executada de forma apressada e desorganizada. O maior defeito de Mother Drones é a pressa, onde apesar de ter uma boa animação e um bom conceito, no imediatismo de querer entregar as coisas de primeira, a animação soa incompleta, sem dar espaços para as coisas se desenvolverem com personagens muito perdidos, resultando em uma história apenas confusa. E bem, eu acho que é isso. Esses foram os meus pensamentos assistindo Mother Drones, mas e pra você? E outra coisa, por que um personagem teria que falar uma língua diferente se todos são robôs? E eles têm dicionário de entendimento completo. Eu não sei. O que você achou do rumo que a série tomou? Comenta abaixo pra eu saber. Muito obrigado mesmo. Foi uma boa ideia, mas muito corrida. Basicamente, pra mim, é isso. E eu entendo a confusão que foi feita, mas eu não acho que, assim, precisa ser tão inteligente assim pra pegar os negócios, só conseguir assistir de forma mais pausada ou prestando um pouco de atenção, que nós estamos hoje numa sociedade onde as pessoas são peixinhos dourados. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que tem lacuna demais e apressa-se demais a história. Precisou de muita informação para fazer uma coisa que dava para fazer bem, bem mais simples. Ou pelo menos mais elaborada continuamente. Era, tipo, colocar essas informações de forma lenta, diminuir a velocidade do episódio, deixar as coisas mais pro próximo episódio e estender um pouquinho mais. Acredito que se tivesse o dobro de episódio já dava para entender muito melhor e desenvolver melhor muita coisa. Ainda que tivesse fillers, sei lá.